Olha, tá vendo aqui fora? Tá meio marrom, não tá não? Coisa horrível. Novo alerta para queimadas em Sorocaba e região. O tempo continua bem seco. Ô Luiz Negrelli, detalhes ao vivo com você. Tô vendo aí uma massa cinzenta atrás de você. Não estamos vendo mais nos últimos dias o céu azul, né, Luiz Negrelli? Bom dia. Pois é, Barazal, faz tempo que a gente não vê aquele céu azulzinho, né? Bom dia para você, para todos que acompanham o Primeiro Impacto Regional. E a gente começa mais uma semana com o novo alerta da Defesa Civil, destacando que esse cenário ainda deve continuar nos próximos dias. Essa cena que a gente vê assim sobre as cidades ainda deve continuar, viu? Nós estamos aqui no Mirante, perto do Jardim Botânico, em Sorocaba. O Sérgio vai mostrar pra gente essa cena que está sendo muito comum, infelizmente, nos últimos dias. A gente vê, né, lá ao fundo, quase não dá para enxergar os prédios, as casas, construções, né, por conta dessa massa, desse ar cinzento, nessa poeira, essa poluição que fica assim sobre a cidade. Logo que o dia amanhece, já é possível perceber e fica assim ao longo de todo o dia, né? Não dá nem para ver aquele céu azulzinho que a gente costuma ver aí nos últimos dias, né? E esse cenário deve continuar ainda porque a Defesa Civil tem um novo alerta com risco elevado para incêndios florestais em praticamente todo o estado de São Paulo. A nossa região aqui, até pelo menos no sábado, está num cenário de emergência para os incêndios florestais. De acordo com a Defesa Civil do Estado, 48 municípios de todo o estado estão ainda numa lista de risco elevado para incêndios. Aqui na nossa região, alumínio continua ainda nessa lista, isso desde quando começou todo esse cenário tenebroso aí das queimadas, né, por todo o estado de São Paulo, por todo o país, e alumínio segue no meio dessa lista aí com risco elevado de incêndios. Com relação às temperaturas, ao longo desta semana, os termômetros vão passar dos 35, 36 graus em diversas cidades aqui da nossa região. Esse cenário de elevação aí no risco das queimadas, de acordo com a Defesa Civil, permanece até amanhã, mas isso com certeza vai sendo atualizado ainda ao longo da semana, porque com as temperaturas muito elevadas, o risco das queimadas, claro, continua. Aqui na nossa região, na região de Sorocaba, as máximas podem chegar aos 36, com umidade abaixo dos 20%. Na região de Itapeva, também é o mesmo cenário, 36 graus de máxima, com temperatura, com umidade relativa do ar baixando aí na região dos 25%. A gente tem, inclusive, imagens, né, de diversos focos de incêndio que estão sendo registrados em todo o estado de São Paulo. Isso também piora muito a qualidade do ar para a gente respirar, né? Recentemente, nós até mostramos aqui nos nossos telejornais também um incêndio na Floresta Nacional de Ipanema, e isso também dificulta muito o trabalho do Corpo de Bombeiros. Lá na Flona, foram cerca de 30 pessoas envolvidas no combate às chamas, 3 dias para combater um incêndio. Então foi realmente um trabalho bem intenso aí das equipes para conter as chamas, porque com esse tempo seco é difícil, né, segurar aí com que o fogo não se alastre. Só para a gente ter uma ideia desse cenário alarmante, viu, Barazal, na última sexta-feira, uma empresa de meteorologia destacou que o ar no Brasil, ele está mais seco que o deserto do Saara. Dá para acreditar nisso? A gente nem consegue imaginar, né, uma informação como essa, mas é essa massa de ar seco que está atuando no país, faz com que o ar fique mais seco que o Saara, Barazal. Não dá nem para acreditar nessa informação, né? Não dá, mas é mesmo isso aí, a sensação, né? Porque umidade relativa do ar em torno de 20%, Negrelli, é a mesma umidade relativa do ar que é registrada em deserto e no deserto do Saara. Por isso, segundo as informações, por exemplo, dos especialistas, inclusive a ONU, a umidade relativa do ar tem que ficar de 50 para cima. O ideal é 60 para cima. Pô, se é 20%, é brincadeira, né, Negrelli? É tempo muito seco mesmo, parece deserto, rapaz. Eu tenho sentido, assim, você tem sentido nas vias aéreas, no nariz, na garganta, a secura, né? E o olho também, né, fica coçando. Aliás, só porque eu tô falando, tá coçando. É assim mesmo, né? Quando você começa a falar. Negrelli, como é que tá a sua garganta, hein? E vias aéreas, você tá sentindo também essa secura? Barazal, não é fácil, a gente sente muito, né? Na rua já é difícil, só que aí quando a gente fica, por exemplo, aí na TV, o ar-condicionado também facilita com que as vias aéreas fiquem mais secas também, né? Então não tem para onde a gente correr, né? Se a gente está na rua, se está num ambiente fechado, realmente fica muito complicado. E você falou das umidades baixas, teve cidade do estado de São Paulo, Barretos, por exemplo, que chegou a 7% de umidade relativa do ar. Imagina isso.
Que é isso, é muito pouco, meu, é impressionante. Bom, eu tenho minha garrafinha de água, você tem também, eu sei que antes de entrar você estava tomando água e essa é a única solução, né? Umidificador dentro de casa, principalmente quando vai dormir, deixar um copo com água à noite também faz uma diferença. Lavar as narinas, quer dizer, é todo um ritual que a gente tem que se habituar, né, Luiz Negrelli? Sim, exatamente. Cada vez mais isso tem que fazer parte do nosso dia a dia, né, Barazal? Estava dando uma lida também nos dados falando sobre o mês de agosto, agora que passou, que é considerado aí já o agosto mais seco da história, junto com o agosto do ano passado também, que registrou um cenário bem parecido com esse. E as temperaturas em todo o planeta estão acima da média. E eu falei essa questão do deserto do Saara, só para a gente entender como é que o planeta está realmente numa situação crítica. Lá a umidade está melhor, está chovendo mais no deserto do Saara do que aqui no Brasil. Tem cidades aqui, de acordo com o CEMADEM, que é o centro aí que faz o monitoramento dos desastres e alertas naturais, tem município do Brasil, né, que já está há cerca de um ano num cenário crítico com falta de chuvas. Então a gente fica nessa expectativa, né, para que pelo menos venha um pouco de chuva para aliviar todo esse cenário e mudar um pouco essa paisagem muito triste que a gente tem visto aí pelas cidades. Né? Eu estava vendo uma cidade mineira também, muito tempo sem água, sem chuva, aliás. E isso, Luiz Negrelli, a gente precisa entender e precisa colocar na consciência da população que tem que economizar água. Né? É preciso economizar água, porque daqui a pouco vai começar. Daqui a pouco vai começar revezamento, rodízio, melhor dizendo, porque não dá. Os mananciais estão secos, não chove, é um tempo muito seco, né? Porque o que acontece? Essa partícula que fica no ar, ela fica ali cobrindo como se fosse uma névoa a cidade e cobre as árvores também. Aí não evapora. Não evaporando o calor, não indo para as nuvens, não forma nuvens de chuva. Então não chove. Você está entendendo? Esse é o círculo que acontece e aí, sem chuva, menos água, Luiz Negrelli. Preocupante, hein? Sim, realmente é um cenário muito preocupante, né, Barazal? As equipes de segurança, aí, né, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil trabalhando intensamente, né, para tentar reverter pelo menos os impactos que esses incêndios têm causado, mas é de fato um cenário assim muito triste da gente ver. A gente imagina como é que essas equipes estão empenhadas, né, nesse período aí para tentar combater todos esses focos de incêndio e esse alerta ainda continua. Então a gente deve ainda ao longo da semana ver muitos focos de incêndio, né, em vários locais e o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil trabalhando intensamente, né, para tentar pelo menos ajudar a gente um pouquinho a sentir menos, né, esses efeitos, mas realmente a gente sente, né, porque essa fumaça aí tem coberto todas as cidades, né. E eu vou fazer aqui um desabafo, né, e um pedido até para que as pessoas não coloquem fogo em mata, em terreno. Houve prisões, pessoas foram presas colocando fogo em São Paulo, principalmente em região de Ribeirão. Aqui teve uma também, se não me falha a memória. Ó, o nariz está secando. Mas o que eu quero dizer com isso? Prestem atenção, denunciem. Se você vê alguém tocando fogo em terreno, denuncie, porque isso é crime ambiental. Aliás, eu vi a ministra Marina Silva falando da queimada no Brasil, na Amazônia, que é criminosa e tal. Curioso, agora é crime, antes não era, no governo anterior não era crime, era desleixo, agora é crime. Independente do que seja, pessoal, nós não temos que lidar com alguma coisa que é tão importante como a natureza de forma política, né? Quer dizer que agora é crime, agora a queimada é criminal. Conta outra. Tem que ter política ideal para combater a queimada, para evitar e ser forte e firme para prender quem põe fogo também, que comete esse crime ambiental. Mas independente disso, isso não tem bandeira. Meio ambiente não tem bandeira política, meu amigo, minha amiga. Meio ambiente, natureza, é Brasil, é planeta. Temos que salvar o planeta, independente quem está no poder. Vamos deixar esses caras que estão no poder brigando entre eles e vamos fazer o mínimo que é cuidar do nosso cercado, perto da gente. Então cuide você da natureza. E se você notar
alguém colocando fogo em queimada, em terreno, melhor dizendo, identifique e denuncie. Ou se não quiser identificar, não tem problema, mas denuncie para as autoridades, porque não pode. Imagina, você está vendo aí a Fazenda Nacional de Ipanema. Imagina queimar a Fazenda Nacional de Ipanema. Você está louco? A Fazenda Nacional de Ipanema, a Flona, é uma das reservas ambientais mais importantes que nós temos aqui em nossa região. Enfim, fica esse apelo para que as pessoas tenham consciência e que não saiam tocando fogo em mata por aí. Né? Tá bom, Luiz Negrelli? Estamos vendo imagens aí de Sorocaba, a região central, né? Por aí. Olha só como é que tá. Não, estamos no Jardim Botânico mostrando ali mais ou menos. Ali não dá nem para ver Votorantim, ô Luiz Negrelli. Por causa dessa massa cinzenta aí que está no céu da cidade de Sorocaba, e todas as outras cidades aqui também tem a mesma imagem. Mais alguma coisa aí, Negrelli, para a gente seguir ou não? Realmente lá ao fundo fica bem difícil, viu, Barazal? Eu saí aqui do enquadramento porque eu tô ficando de costa pro sol não ficar muito na cara, viu? Porque não é fácil ficar aqui fora não, viu? Com esse sol fritando a nossa cara. Então deixa o Sérgio fazendo as imagens, eu fiquei de costa, assim, tá assim só queima a nuca, não queima a testa. Deixa eu te falar, ontem eu saí de casa, fui almoçar fora, saí de casa, quando eu olhei no carro, tava marcando 37 graus. Porra. Ontem bateu 37, 38, brincando, né? E você está falando que vai bater 36? Pode colocar 38, 39 aí de sensação térmica. Bom, vamos precisar de bastante água, viu, Luiz Negrelli? Posso seguir aqui, Luiz Negrelli? Você permite? Eu tava olhando também no na Climatempo, Barazal, só no fim de semana, viu? Só lá pro domingo é que deve amenizar um pouquinho e aí as máximas vão chegar nos 23, 24 graus no fim de semana. Tá certo. Obrigado, viu, Negrelli, pelas suas informações, tá bom?